Eu queria devolver aqui a palavra ao Francisco Camargo para que a gente possa iniciar aí a sessão de interações. Temos até 19h30, então temos 17 minutos. Eu queria agradecer a Jana pela apresentação excelente que ela fez. Fiquei mais impressionado, eu tinha a impressão que a indústria era uma coisa acabando no Brasil e parece que temos pela frente um futuro, não sei se muito brilhante, mas pelo menos bom. E agora vamos para as perguntas dos conselheiros que queiram fazer perguntas e tudo mais. Poderiam agora ligar as câmeras, todos, e a gente inicia aqui a sessão de interações. Levantem a mão, por gentileza, e a gente vai passando a palavra na sequência que as pessoas levantarem as mãos aí. Uma questão que eu gostaria de colocar, enquanto a gente tem, os nossos colegas pensam um pouquinho nas suas perguntas, né, para o nosso querido Lucas Borges, que a gente observou, ao ler, né, a lei publicada, a ausência de menções à educação e capacitação profissional. E, na verdade, a lei ela foi criada, foi publicada para o cidadão. E não se previu na lei isto. Nós temos, inclusive, solicitado, uma das solicitações agora, na sequência da revisão da lei digital, que seja uma lei, um decreto, uma portaria que seja publicada, ela sempre será voltada para atender o cidadão, que se preveja ações nesse sentido. O que nos deixou bastante assim tranquilos, porque uma das primeiras entrevistas que a Miriam Wimmer deu, ela citou essa questão e citou isso como um dos objetivos, né, da Agência Nacional de Proteção de Dados. Você hoje também destacou isso na sua apresentação. Eu queria conhecer um pouquinho a sua opinião a respeito disso. Como eu falei, né, a ideia de implementação da lei, de regulação da lei, ela não pode ser compreendida mais como eu falei, do ponto de vista do policial, né, do ponto de vista da fiscalização, de aplicação de sanções. A gente já sabe que isso não funciona e esse não é o foco. E essa ideia de, né, responsabilização e prestação de contas, né, programas de governança em privacidade, cultura da proteção de dados, né, ela está intrinsecamente associada com a ideia de educação, né, e aí a gente pode pensar tanto a educação como a educação mesmo formal, né, que eu acho que essa é uma discussão que as próprias escolas, né, eu até participei há tempos atrás de um evento com organizações educacionais, né, com escolas, e eu dizia que as escolas ela tem um duplo papel, né, ela tem um papel como de todas as outras organizações, de capacitar os seus funcionários, né, de pensar capacitação técnica, enfim, mas ela tem um papel também de formar o cidadão, né, de formar, né, o empregado do futuro, né, o cidadão do futuro que vai ter que lidar com tecnologia, com privacidade, né, e com dados pessoais também, né. Então eu diria que esse é um foco da lei e é um foco da NPD também, né. Todas as sinalizações da NPD, dos seus diretores, do da Mira, mas acho que os demais diretores também, eles têm apontado nisso. Inclusive o nosso relatório de fiscalização, ou regulamento de fiscalização, desculpa, que acabou de terminar a fase de consulta pública, ele não foi aprovado ainda, ele deixa muito claro essa ideia, né, de orientação, ou seja, como uma das medidas de fiscalização, a orientação, a prevenção e o diálogo, né. Então, eu acho que a NPD está se constituindo ainda, né, nós temos, o desafio é muito grande, mas eu preciso dizer também que nós temos hoje aí 35, 40 funcionários na NPD, então ela foi criada em novembro do ano passado,
Então, as limitações elas são muito grandes, né? Seja por razões fiscais, enfim, mas de recursos humanos também, mas tem sido feita pensando, né, como eu tenho dito, né, uma regulação para o século XXI. A gente não pode, isso está muito claro para todos que estão na NPD, porque essa é a orientação dos diretores, né? A gente não pode regular hoje olhando para trás, né? A gente precisa regular olhando para frente, ou seja, e falo assim porque a gente tem que se basear nas experiências que nos antecederam, né, de todas as outras agências, do que a gente, hoje é muito claro para todos, né, o que deu errado, o que deu certo, para onde se pode caminhar. E a educação, certamente, é uma peça-chave aí nessa construção. E a NPD vai investir nisso, sim, não sozinha, né, mas dialogando com todos os atores aí, institucionais e do setor público e do setor privado. Ok, muito obrigado, Lucas, pelas informações. Boa noite a todos. Uma pergunta para a Giana, né, um compartilhamento, né? Nós aqui em Santo André temos atuado junto aí com cerca de 16, 18 ICTs da região, né? E construindo uma rede de relacionamento, né? Muitas instituições aqui, por conta da ação do Brasil 5.0, também parte dos sistemas da colisão digital. Quando a gente fala no financiamento à inovação e nas métricas dos indicadores, né? Esses trabalhos têm já uma sistematização de publicação para que as ICTs possam, por meio dos indicadores, né, melhorar a sua aderência aos programas? Fábio, enfim, nós temos vários estudos que estão disponíveis no nosso site, e é tudo público. Então, vocês podem usar essas publicações. Especificamente sobre financiamento e inovação, a gente tem alguns trabalhos, mas se você quiser, depois você pode entrar em contato comigo para a gente conversar, e aí eu procuro ser mais específica com relação ao que você está procurando. Mas, de qualquer forma, eu esqueci de mencionar que aquelas pessoas que têm interesse em participar da MEI, inclusive dos GTs, como ela é um movimento, ninguém paga para participar, as pessoas podem participar, basta que elas se manifestem, né? Tem as reuniões do comitê de líderes, que são aí sim dos CEOs e tal, mas tem os diálogos da MEI, as reuniões dos GTs, os nossos eventos, congresso de inovação. Semana passada nós lançamos o prêmio de inovação, que já teve mais de 11.300 empresas, né, participando. Então, vocês fiquem à vontade para entrar em contato comigo, com a minha equipe, que a gente vai ter muito prazer em conversar e, eventualmente, em poder ajudar. Que bom, obrigado. Na fila aqui eu estou vendo que é a Lilian. Você levantou a mão, se você quiser ceder a palavra para a Lilian... Eu quero ceder a palavra para a Lilian, porque eu ia perguntar mais uma coisa para o Dr. Lucas, que era um mito que corre em São Paulo, que a gente comprava dados da Receita Federal na Rua Santa Efigênia. E eu não sei como é que esse mito ser verdade ou não, mas eu achei muito desagradável vazar dados do governo federal. Mas isso fica para depois a doutora Lília falar o problema dela aí. Francisco, te agradeço. Desculpa eu estou em deslocamento, mas eu não posso perder a oportunidade de fazer uma pergunta para o Lucas. Primeiro obrigada, Lucas. Nós trabalhamos tanto eu quanto o Fabrício num hospital, né, na Beneficência Portuguesa, e eu te diria que a LGPD para nós foi um avanço para que todo mundo possa falar em cima de um dado de privacidade que já era bastante importante. Mas a minha pergunta para você, e aí é específico da saúde, e como você comentou, né, vocês também estão num processo de adequação, de montagem das equipes, né, de trabalho, mas a gente tem sentido muito na saúde, porque o dado de saúde por si só, ele é um dado que a evolução do paciente é extremamente importante. E como a LGPD, claro que com o consentimento, mas ela trata o uso da saúde, o dado da saúde para pesquisa, quer dizer, na sua possibilidade, no pseudo-anonimização,
né, nós, na saúde, né, e conversando com colegas, a gente encontra bastante dificuldade na evolução, por exemplo, à medida em que você tem um consentimento e você precisa de um passado que existe do paciente. A minha pergunta para você é, você vê, né, como expectativa futura que esses segmentos, né, no caso da saúde, né, a saúde estanque no seu dado único, ele muitas vezes ele não é falante para a gente numa pesquisa. Você vê que haverá aberturas, haverá análises específicas de segmento? Como é que é a tua expectativa de futuro para essas realidades que, às vezes, né, a gente ouviu falar aqui de inovação, de alavancar, de usar tecnologia, e, ao mesmo tempo, como é que você vê isso? Haverá, os segmentos serão analisados de modo talvez mais, sem, obviamente, não tirando a privacidade, mas de uma maneira diferente? Ou você imagina que não? A gente vai ter uma lei para todos da mesma forma, sem algumas prerrogativas de alguns segmentos? Essa é uma excelente pergunta. O que acontece? Como a gente está no momento de estruturação, a NPD já chegou até a divulgar uma agenda de regulação, né, uma agenda regulatória, que é um planejamento para os próximos 2 anos, os temas que vão ser tratados. E não há, inicialmente, nenhuma previsão de regulamentar setores específicos. A gente sabe que tem especificidades, né, tem o setor de saúde, tem o setor financeiro, né, tem o setor de telecomunicações, seguro também, por exemplo, né? E, então, inicialmente não há essa previsão, porque a ideia de início é que seja tratar de uma forma abrangente mesmo, global, para ir enfrentando os temas básicos, né? Então, a gente tem tratado, assim, temas, as dúvidas que a gente tem recebido são dúvidas ainda muito iniciais, muito básicas, e na lei há uma previsão, inclusive, de que haja um diálogo entre os órgãos reguladores dos setores, né? Então, por exemplo, se a NPD for inclusive se for o caso de aplicar uma multa, ou quando for regulamentar a área de saúde, ou, como eu falei, a área de telecomunicações, certamente vai haver uma conversa com as agências do setor, né, seja no caso da saúde, né, por exemplo, a Anvisa, a Agência Nacional de Saúde, que são agências que têm uma expertise já na área, ou no caso de telecomunicações, a Anatel, né, porque o que acontece, isso é muito claro, para a NPD, é que a LGPD ela é um pouco diferente das outras leis, porque é uma lei transversal, né? Ela, de algum modo, ela se aplica da padaria a uma empresa gigante como o Google ou a Amazon, né? Então, obviamente, são realidades muito diferentes, né? Como se mencionou também dos hospitais, por exemplo. Então, a gente tem que fazer isso com muita calma, para não correr o risco de gerar assimetrias e não gerar problemas. Então, inicialmente, não há essa previsão de tratar, mas quando isso ocorrer, ele vai ser feito sempre com diálogo e considerando, seja os agentes reguladores, né, seja também, claro, ouvir os interessados da área, né, para que a gente possa fazer da melhor forma possível e não criar problema, né? Regular não é criar problema, regular é viabilizar que os tratamentos de dados sejam efetuados com segurança e confiança. Perfeito, obrigada, viu, Lucas? Obrigada. Na sequência, temos o Francisco Camargo e o Ari Bueno. Francisco Camargo, primeiro. Ari, é com você. Comigo? Então, vamos lá. Obrigado. A minha pergunta vai para Giana. Recentemente, Giana, houve um evento aqui sobre o Distrito de Inovação, em que o presidente da FAPESP, que é um organismo de fomento, né, do Estado, de 60 anos já importante, um trabalho muito importante envolvendo a FIP e IPT em São Paulo, falou da dificuldade desses distritos quanto à nossa falta de experiência maior no Brasil para tê-los, instalá-los. E nós, aqui no Brasil 5.0, uma das especialidades ou dos esforços nossos tem sido no sentido de juntar os atores todos do ecossistema de transformação digital, inovação e de empreendedorismo inovador. Como você vê isso e como que a indústria poderia contribuir mais, se é que já não contribui muito, para que isso se viabilizasse? Se não o distrito de inovação mesmo, na sua
versão final, enfim, mas que criasse um ambiente mais propício para esta interação, este alinhamento e maior sintonia, para que as sinergias aflorassem mais. Então, ouvir um pouco de você, com essa experiência enorme que se tem, como ver o status em que estamos diante de um distrito de inovação que requer isso tudo. Ari, essa sua pergunta é muito importante, porque, na verdade, até eu já tinha mencionado antes, nenhum dos nossos desafios a gente vai conseguir resolvê-los sozinhos, né? A gente tem que estar junto, articulado, os vários setores, as várias empresas, as universidades. A FAPESP, ela é muito presente na MEI, ela participa com a gente, várias pessoas que trabalham na FAPESP, e eu conheço também muito o Jefferson, o presidente do IPT, e várias das empresas que querem ir para o distrito. Então, eu te diria assim, que eu acho que é uma questão de conversar, identificar quais são as demandas, né? E aproveitar as experiências que já existem no Brasil, né? E fazer isso de uma maneira que se possa chegar ao ponto em que se quer aí na formação do distrito. A CNI, o Sistema Indústria, a gente tem uma experiência muito grande, de fato, né? Hoje nós temos 60 institutos de tecnologia do Senai, 27 institutos de inovação que estão distribuídos no Brasil todo, né? E que ou atuam na área da indústria daquela região ou estimulam, né, para que algumas áreas sejam desenvolvidas, como inteligência artificial, etc. Eu acho que a experiência nossa do Sistema Indústria pode ajudar, sim. Então, é uma questão da gente sentar, conversar, né, identificar aí quais são as demandas e ver as possibilidades de cooperação. É isso que a MEI faz, né? A MEI é um grande espaço de diálogo para que a gente possa, conjuntamente, construindo uma agenda que possa, de fato, fazer a inovação ocupar o lugar que ela tem que ocupar no nosso país, né? Porque sem inovação, a gente não vai conseguir avançar. Então, a gente está à disposição, mais uma vez, tá, Ari? Obrigado. E conversávamos na semana passada com o diretor Fábio Bordim, do Parque Tec de Santo André. E, Fábio, então, existe caminho aberto para a gente pensar seriamente que o ABC possa levar isso a cabo adiante e, quem sabe, no futuro próximo aí, né, sermos um distrito de inovação referência. Por que não? Inclusive, eu queria chamar a atenção que no prêmio de inovação que nós lançamos semana passada, está tudo no nosso site. Nós criamos uma categoria nova que pode ser que interesse a vocês, que são os ecossistemas de inovação. Muito legal, tá? Eu recomendo fortemente que vocês deem uma olhadinha. Muito bom. Boa dica, obrigado. Obrigado, Giana. Eu tenho um minuto ainda, Francisco? Sim, com certeza. Eu queria voltar um pouco sobre o Dr. Lucas. Aquilo que eu falei é importante para o setor de software todo, porque pode inviabilizar todo o setor de software brasileiro e a gente está preocupado com isso. É uma preocupação de 2.000 empresas associadas e conveniadas da Associação Brasileira de Empresas de Software. Preocupação legítima da gente. Outra coisa é se vai existir um sandbox regulatório, por exemplo, para atender o que a Lilian Quintal falou, que é poder discutir casos específicos, setores específicos, como fez o marco legal das startups. Então, basicamente, seria só isso. Em relação a essa questão da responsabilização, eu não ficaria tão preocupado. Assim, eu entendo, claro, que a lei não foi regulamentada, né? As sanções não entraram em vigor ainda, vão entrar em vigor em agosto, mas está claro assim que pelo menos do ponto de vista da NPD, o foco não é esse.
né? Como eu falei, é preciso regular para frente. A LGPD ela não veio para impedir a inovação, nem para barrar o tratamento de dados pessoais, pelo contrário, né? A gente precisa entender ela como um impulsionador, né? Porque ela vai dar segurança jurídica e confiança, e eu acho que esse que é o papel da NPD. Então, ainda que lá na frente a gente visualize algum equívoco, alguma coisa que está dando um efeito negativo, a gente vai ter que corrigir isso, mas o foco é todo no resultado, né? O foco não é inviabilizar, nem sair atribuindo responsabilidades para quem não tem, né? Então, não tem como você atribuir responsabilidades para, por exemplo, desenvolvedor de software, né, de forma desconectada do contexto, né? Então, eu não acho que existe esse problema, vamos dizer assim, pelo menos posto no momento, né? Claro que envolve também uma interpretação do Poder Judiciário, né? Mas eu diria que do ponto de vista da NPD, não é esse o foco, não é essa a perspectiva de forma alguma. Até porque as sanções elas vão ser deixadas para casos mais graves e naquelas hipóteses em que não houve uma conformidade, uma adequação da conduta após a orientação da agência. Então, o foco vai ser sempre na orientação, tá? E a segunda pergunta em relação ao sandbox regulatório, isso é de fato uma inovação que entrou em vigor agora, né, que está previsto na lei das startups. A NPD ela vai agora lançar uma consulta pública, então isso não está posto ainda, não tem uma decisão oficial ainda, mas vai sair em breve uma consulta pública de um regulamento que vai tratar de startups e pequenas e médias empresas. Então esse provavelmente vai ser o espaço aí para, eu não sei se vai sair com essa ideia de sandbox regulatório, mas de qualquer modo ele vai vir para a consulta pública, e aí já de antemão já sugiro que essa sugestão possa ser apresentada lá, porque vai ser o espaço para que a gente possa depois, se for o caso, incorporar, porque já está previsto na legislação, mas precisaria de uma regulamentação ali no âmbito da NPD. Muito bom. Muito obrigado, Francisco. Agora é com você. Obrigado, então. Obrigado a todos pela participação. Lembrando que amanhã nós temos o segundo dia com a agenda já divulgada. E só para recordar, a Giana comentou do prêmio, né, de inovação, que foi lançado, Prêmio Nacional de Inovação, foi lançado agora no dia 6 de julho, e também nós temos, a Giana iria comentar, o lançamento do 9º Congresso Brasileiro de Inovação, que vai acontecer em 9 e 10 de março, e o lançamento oficial está previsto para o dia 20 de outubro. Esses dois eventos, o Congresso e o Prêmio de Inovação, eles complementam muito bem o Prêmio e o Congresso de Transformação Digital Brasil. Então, vamos conversar mais adiante, viu, Giana? Para que a gente possa se ajudar mutuamente nesse processo, uma vez que a transformação digital ele olha não só a indústria, mas olha todos os segmentos da sociedade, tá certo? Então, vai ser muito bom, de uma certa maneira, colaborarmos aí. Não, com certeza, Francisco. E a gente já tem, além dos patrocinadores, já tem 42 instituições apoiadoras. Então, se vocês quiserem, vocês podem ser apoiadores institucionais do Congresso, né? E aí é apenas uma questão assim, de divulgar, de participar, de colocar no site de vocês. Eu vou pedir para o Leonardo, que trabalha comigo, Leonardo Paiva, para a gente, tá, Léo, enviar uma carta oficializando isso, e a contrapartida é que a gente vai divulgar, né, a logo de vocês, né, durante o Congresso. Eu acho que seria uma forma muito legal de vocês nos ajudarem e também participarem. Perfeito, excelente. Olha, ganhamos o dia, hein? Tivemos aquela notícia. Agora, essa colaboração com a MEI, né, CNI MEI, e também a notícia que o Paulo Alvim, que acho que já não está mais na sala, mas ele nos deu uma notícia auspiciosa, né? Finalmente parece que nós estamos conseguindo movimentar essa agenda do sítio digital, tá certo? E aí vamos aguardar agora o encaminhamento disso. E o nosso maior desafio, gente, é levar as sugestões, como o próprio Lucas comentou,
né? Nós, como sociedade civil, como agentes econômicos, né? Temos que também levar as nossas sugestões para o que deve melhorar na e-digital. E essa é uma das metas nossas para o segundo semestre desse ano aqui. Vamos trabalhar com as associações de classe de cada um dos principais setores para multiplicar esse levantamento de informações para que a gente possa ter uma proposta bem rica, né, de sugestões para que o City Digital considere. Lembrando que o GT de Capital Humano foi como o Paulo comentou, de educação e capacitação profissional, foi considerado como prioridade. Para nós, isso é uma vitória muito grande, porque sem as pessoas não tem transformação digital. Sem as pessoas não tem inovação. Então, pessoas ao centro e vamos lá. Muito bom. Bem, então, uma vez mais, muito obrigado a todos e nos vemos amanhã, às 18 horas, no segundo dia do nosso 8º Encontro Nacional.